E aí, pessoal, beleza? Neste vídeo, pessoal, eu vou mostrar como fazer um dimensionamento de um circuito de tomada, um passo a passo completo. Mostrar como dimensionar o cabo e o disjuntor para o circuito, que vai atender 2 quartos e uma sala. Vamos começar pela quantidade de tomadas, ou seja, qual a quantidade de tomada que deve ser usada em cada cômodo. Na NBR 5410 passa essa orientação de como podemos fazer. A norma informa que a quantidade de pontos de tomada vai depender do tipo do equipamento que vai ser utilizado e do local onde vai ser instalado essa tomada. O local que vai ser instalado essas tomadas vai ser nos quartos e na sala, e nesses locais não vai ser instalado nenhum equipamento específico, ou seja, equipamentos que consomem muita energia. Então, para a gente saber a quantidade mínima de tomadas que deve ser instalado na sala e no quarto, temos que somar todos os lados do cômodo, ou seja, estamos somando o perímetro de cada cômodo. Então, para os quartos temos o comprimento de 2 metros por 3,6 metros. Somando todos os lados, temos um total de 11,2 metros. E dividindo por 5, porque a cada 5 metros temos que ter no mínimo um ponto de tomada. Então, temos que ter no mínimo 2 pontos de tomada para cada quarto. Na sala, a distribuição dos pontos de tomada é igual dos quartos. Então, temos o comprimento de 2 metros por 4,6 metros, um total de 3,2 metros. Dividindo por 5, então temos que ter no mínimo 3 pontos de tomada para a sala. Essa é a quantidade mínima de pontos de tomada, pessoal. E caso quiser colocar mais pontos de tomada, não tem problema. Agora vamos calcular a potência de cada tomada. A potência mínima para cada ponto de tomada nos quartos e na sala deve ser de 100 VA. As duas tomadas para cada quarto de 100 VA e as 3 da sala de 100 VA, vamos deixar em um único circuito, ficando com a potência total de 700 VA, ou seja, vamos colocar um único disjuntor para essas tomadas. Agora podemos dimensionar o cabo para poder usar nesse circuito. Considerando uma tensão de 127 volts na residência, com essa potência total de 700 VA, dividindo a potência pela tensão, temos a corrente de 5,5 amperes. O valor de corrente do circuito ficou baixo, porque estamos considerando a quantidade mínima de pontos de tomada para cada cômodo. Na NBR 5410, já informa que para o circuito de força, deve ser usado um condutor com uma seção mínima de 2,5. Então, utilizando o condutor de 2,5 para esse circuito, com isolação em PVC, para o método B1 para os condutores embutidos em alvenaria e para 2 condutores carregados, ou seja, fase e neutro, temos um condutor de 2,5 que suporta uma corrente de 24 amperes, conforme a tabela 36 da norma. Porém, pessoal, é importante verificar outros fatores que influenciam nessa corrente de 24 amperes, que é o fator de agrupamento e temperatura. Então, vamos considerar que a temperatura ambiente do local dos cabos instalados é de 35 graus. E para o fator de agrupamento, vamos considerar que passa mais um circuito com esse circuito de tomada. Então, esse condutor de 2,5, que suporta 24 amperes, temos que multiplicar essa corrente de 24 amperes pelo fator de temperatura de 35 graus, que é o 0,94, tabela 40 da norma. E multiplicar também pelo fator de agrupamento para 2 circuitos, que é o 0,80, tabela 42 da norma. Então, esse condutor de 2,5 vai suportar uma corrente máxima de 18 amperes. Voltando na tabela 36, pessoal, então esse condutor de 2,5 que suporta uma corrente de 24 amperes, agora temos a corrente corrigida pelo fator de agrupamento e temperatura, e essa corrente vai ser de 18 amperes. Agora vamos dimensionar o disjuntor que vai ser utilizado no circuito. Então, para o circuito temos 5,5 amperes de corrente de projeto, ou seja, a potência total das tomadas, 18 amperes, que é a capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, temos um disjuntor de 16 amperes.
Foi considerada a potência mínima para cada ponto de tomada, por isso temos uma corrente baixa de 5,5 amperes para um disjuntor de 16 amperes. Coloquei um disjuntor de 16 amperes porque caso tiver necessidade de colocar mais pontos de tomada no circuito, não vai ter problema. E aí, pessoal, tem alguma dúvida ainda em relação ao dimensionamento de tomada? Comente aqui embaixo no vídeo e aproveite e já deixe seu like, porque isso nos ajuda muito aqui no canal. E se inscreva caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.